sejam bem-vindos ao canal aí, né? A gente tá aqui no site aqui do Tejus, né? TJPB, tá? Jus Notícias, tá? A gente vai entender aqui como é que funciona a calúnia, difamação e injúria, tá bom? Que é crimes contra a honra aí, né? Das pessoas, cada um das suas formas diferentes, tá bom? Então, o que acontece aí, pessoal? Tá? A gente tem visto aí várias críticas, né, contra a CCB, que é um CNPJ, mas os críticos entre si se criticam também, tá? Então, bom, às vezes algum defensor da CCB chama um crítico de criminoso, o outro chama outro de herege, o outro chama outro de canalha, vagabundo, burro, né? Então, cada dessas calúnias aí, dessas injúrias, vamos dizer assim, cada um desses xingamentos, tá? Eles têm nuances diferentes aí dentro do judiciário, tá bom, gente? Então a gente chamar a pessoa de herege, ela é muito difícil, ela é muito diferente da gente já estar chamando a pessoa de criminoso, entendeu? Porque criminoso a gente está imputando crime a alguém. A gente chama alguém de herege, chamar alguém de burro, também tem outra diferença, pessoal, tá? Então herege geralmente é questões de religiosas, né? Implicam aí escritura, fé de cada um, entendeu? Então, herege para alguém não precisa necessariamente ser herege para outro, entendeu? Então, alguma pessoa vamos supor, da católica pode considerar um cristão herege, o cristão pode considerar a pessoa da católica herege, e aí tudo bem, porque é a crença de cada um. Agora, dentro de você considerar a pessoa burra, falar que a pessoa é burra, falar que a pessoa é canalha, gera uma outra diferença aí. Então gera uma diminuição do ser humano aí, crime contra a dignidade e a honra da pessoa. Tá? Está diminuindo a pessoa, pode estar impedindo a pessoa aí de estar conseguindo até um emprego, pode estar acabando com a moral da pessoa diante da família, né? Desmoralizando ela, né? Seria a palavra correta aí, né? Então tá, vamos começar aqui pelo site, a gente vai ver, vamos fazer a leitura. Você já presenciou uma pessoa ofendendo ou acusando outra com informações falsas? Ou até mesmo você já foi vítima? Saiba que existem 3 crimes contra a honra previstos no Código Penal e há múltiplas diferenças entre eles. A calúnia e a difamação são crimes contra a honra objetiva, ou seja, afetam a reputação do indivíduo diante da sociedade, é o que eu tinha acabado de explicar para vocês. Já a injúria atinge a honra subjetiva, em outros termos, o sentimento de respeito pessoal, é o que explica o juiz auxiliar da vice-presidência Eli Jorge Trindade, tá? Então, através disso aqui, a gente vai ver aqui, né? A gente já tem ideia aqui que os 2 primeiros aí são da ordem subjetiva e a injúria é da ordem subjetiva, tá? Então vamos lá. A calúnia. A calúnia é o crime previsto no artigo 138 do Código Penal e consiste em culpabilizar falsamente a autoria de um crime para outrem. Para que se configure o crime de uma calúnia, é necessário que seja exposto publicamente um fato curioso. Um exemplo seria divulgar na internet o nome e foto de um indivíduo como autor de um homicídio, sem ter provas necessárias. A pena pelo crime de calúnia é detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Então, muitas das vezes a gente vê até mesmo advogados aí da CCB, né? Não digo da CCB, do corpo jurídico lá, mas que frequentam a CCB, tá? Advogados que frequentam a CCB, chamando aí críticos de criminosos, tá? Foi o que o Sérgio Snompos fez e se enquadra nisso aqui. Então, apesar da gente ver aí que apesar de um advogado, ele pode ser um advogado, ele pode também cometer aí, né, esse primeiro aí. É claro que teria que ser julgado, tá? Ele pode cometer uma calúnia, claro que deveria ser julgado por um juiz para a gente estar atestado isso aí. É como se fosse um médico dar o diagnóstico da doença. Às vezes você fala, não, eu tenho TDAH, mas cadê o diagnóstico, tá? Então, mais ou menos isso aí. Mas pelo que a gente vê aí, pelo entendimento, configuraria nessa primeira aí,
tá? Chamar o crítico de criminoso sem ter provas, tá? Difamação, qual que é a diferença? Prevista no artigo 139 do Código Penal, a difamação constitui-se na prática de propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém, com o intuito de prejudicar a sua reputação e imagem perante terceiros. Contudo, é necessário que a acusação de fato seja desonrosa e não criminoso, né? Não criminosa. Por exemplo, dizer para os demais colegas de trabalho que o determinado funcionário costuma trabalhar bêbado. A pena para este crime é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então o que a gente pode averiguar aí? Chamar aquela pessoa de burro, né? Falar, o cara ali é burro, o cara ali é corno. Mais ou menos isso, né? Que se enquadraria aqui, entendeu? Então, como o entendimento é meio para nós que não somos operadores do direito, é mais ou menos confuso, né? A gente pode misturar uma coisa com a outra, tá? Mas se a gente for treinando sempre, a gente pode conseguir diferenciar caso a caso, tá? Então é só a gente se lembrar aí, né, que a prática de propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém. Então chamar alguém de burro, né? Você vai chamar alguém de burro ali, é uma informação falsa. Da onde você tirou que ele é burro? Você fez algum teste que ele é burro? Né? Então, neste caso aqui, a informação ou ela é falsa ou ela é imprevista. Falar, e tal, acho que fulano cometeu alguma coisa, um crime, né? Então tá sendo impreciso ali no que aconteceu. No primeiro, fulano cometeu um crime. Você fala que ele cometeu sem provas. Nesse segundo aqui, você pressupõe ali que ele cometeu um crime. Então a gente pode ver que muitas pessoas dessa esfera, até da mídia mesmo, cometem essa segunda passagem aqui, tá? Difamando aí, dificultando que a pessoa possa até arrumar outro serviço, né? Aquele cara ali saiu da empresa, ele dava trabalho. E fulano de tal faz isso e não sei o que. E difamando a pessoa, tá? E vamos para o terceiro? No entanto, caso o réu, antes da sentença, se retrate cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena conforme determina o artigo 143 do Código Penal. Então a gente pode ver aí que a pessoa pode até escapar aí de cumprir a pena, né, gente? Então é o caso aí de muitas pessoas falam alguma coisa e quando chega na frente do juiz fala outra ali, né? Se retrata ali. Às vezes é o fato até da pessoa ter que fazer algum vídeo e se retratar aí, já que ela fez um vídeo fazendo esse crime de calúnia e difamação contra a pessoa. Agora vamos para o terceiro, que seria a injúria. A injúria, tá? O crime está previsto no artigo 140, tá? No Código Penal e ocorre quando uma pessoa profere a outra um xingamento contendo algo desonroso e ofensivo. Tá vendo, gente? Como é que pode ser assim confuso para nós, pode ser confuso da maneira do entendimento, porque, por exemplo, do primeiro, né, você não tem provas que a pessoa é burro. Agora aqui, você coloca aí, você xinga a pessoa de burro, xinga a pessoa de corno, por exemplo, né, xinga a pessoa de canalha, xinga a pessoa de outros xingamentos aí, né, e o que acontece, gente? Até mesmo com os xingamentos ser besta também, incorreria nesse terceiro aqui. Então, muito cuidado, pessoal, até para falar alguma coisa, às vezes está jocosa sobre alguém, tá? Então, o crime está previsto no artigo 140, ocorre quando a pessoa profere a outra um xingamento contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa. Tá? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando a pessoa ofendida tiver provocado a ofensa de forma reprovável, ou caso tenha respondido imediatamente com outra injúria. A pena para este crime é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Gente, pessoal, muita atenção nisso aqui, tá? O que acontece aqui? A primeira nuance que a gente tem que ver aqui é que, ao contrário da calúnia e difamação, o crime não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa. Então, você pode ser ofendido ali só você e a pessoa. O caso do patrão e funcionário. O patrão chama lá o funcionário lá e aí
fala que ele é burro, fala que ele é incompetente, tá? Aquilo ali vai afetar você, vai afetar seu desempenho, vai afetar seu psicológico, tá bom? E ali configura já esse crime aí de injúria, tá bom? Muita atenção, né? Que a lei sempre está mudando, a jurisprudência também sempre está mudando. Então, o que que acontece? A segunda nuance aí é que o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Pode deixar de aplicar a pena quando a pessoa ofendida tiver provocado de forma reprovável. Então, o que que acontece? Dentro da internet aí, fica muito difícil da gente saber quem provocou primeiro, né? Quem provocou? Ah, fulano está provocando, porque tá sempre um começa um ataque e o outro, né, se defende e ali fica meio difícil da gente ver quem começou primeiro, tá? Por quê? O que que acontece? As pessoas apagam os vídeos, tá? Então a pessoa apaga os vídeos ali, então tem que juntar provas aí que você foi acionado. A segunda coisa aí, gente, tá? A terceira no caso, que a gente tem que prestar bem atenção é que a pena para este crime é detenção, tá? Perdão, senhores, vamos voltar um pouco. Ah, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando a pessoa ofendida tiver provocado a ofensa, ou caso ela tenha respondido. A terceira é aqui, ó, ou caso tenha respondido imediatamente com outra injúria. Então, pessoal, aqui, o que que acontece nessa terceira nuance aqui, desse crime aqui? Se a pessoa te xingou de burra, pessoal, não responda. Te xingou de alguma coisa herege, não responda. Não toque tambor para louco dançar, né? Você vai lá e abre a ação. Agora, se a pessoa fez alguma coisa que te ofendeu, né? No caso aí, te xingou e você responde de novo, né? Esse crime da injúria aqui, ele é entre aspas, anulado, né? Tem uma defesa aí a respeito de se ele foi defendido, se você se defendeu com outra injúria, ou se você provocou, tá? Então, muito cuidado com essas duas coisas aí. Se você provocou que a pessoa te chamasse de alguma coisa, tá? No caso lá, um exemplo, por exemplo, seria, né? Esse exemplo aqui, um exemplo mais famoso que tem é o do Pablo Marçal, da cadeirada que ele tomou, tá? Do Datena. Por isso que, entre aspas, não deu nada por causa disso aqui. Ele teria, entre aspas, né? Provocado aquela ação ali do Datena. Agora, a segunda aí é não responda, tá? Chamou você de burro, chamou você de alguma coisa, vai procurar seus direitos, mas não responda a injúria de forma imediata ali, tá? Então, é isso, pessoal, a gente tem que entender, tá? Sempre tá verificando isso aqui, como é que funciona isso aqui, pra gente não incorrer nesses crimes, porque muitas das vezes por causa da nossa criação, por causa da nossa falta de inteligência emocional, a gente acaba incorrendo nesses crimes aqui, tá? Na hipótese de injúria envolver elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, tá? Ó o perigo aí, tá? Dos críticos receber. Origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é aumentada para reclusão de 1 a 3 anos em multa, tá? Então a gente tem que ver esse negócio aí, muito interessante, tá? Que é falado aí dos anciões da CCB, por causa da condição deles idosa, tá? Então muito cuidado também ao criticar ali o pessoal, e critique assim, o que ele fala, né, gente? Não critique a condição dele ali de ser idoso, igual muitas vezes tem falado aí, ó, o pessoal da igreja, os anciões são idosos, usam fralda, ou demora para mijar, para urinar, no caso, né, gente? Então, muito cuidado com isso aí, pessoal, tá? Esses comentários aí. Como denunciar? A vítima poderá realizar a notícia do crime comparecendo a uma delegacia próxima. Bem simples, né, pessoal? Para registro da ocorrência ou procurar um advogado que ajuizará uma ação de natureza criminal, tá? Então, como eu falei para vocês, é um crime, tá? A queixa apresentada será avaliada por um juiz ao qual observará aspectos processuais que, após ser admitida a queixa, o autor do crime será notificado querendo apresentar defesa, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que pode dar muita dor de cabeça, pessoal, tá? Apesar de você, vamos supor que você ganhe o processo, mas vai te gerar dor de cabeça, vai te gerar dispendiar recursos seus, tá? Você vai ter que gastar dinheiro
para pagar advogado aqui, você tá entendendo? Tem que matar serviço, entre aspas, né, se você trabalha, para ir lá comparecer no fórum, fazer sua defesa. Então, pode ser bem estressante, tá, pessoal? Você incorrer nesses 3 crimes aqui, tá? Da calúnia, difamação e injúria. Pessoal, alguma dica que eu dou, sempre você vai estar lendo, voltando aqui, né, no site que tem aqui, eu faço uma pesquisa na internet, você vai conseguir, tá? E sempre tá lendo isso aqui para você entender a diferença de cada uma e não incorrer aí nesses vícios criminais aí que muitas das vezes a gente vê, a gente faz e por causa da impunidade, a gente acha que não vai dar problema e um dia dá e a gente não tá preparado para isso, tá? Tem que desfazer de muitos recursos aí, até vender carro, moto, casa para poder pagar aí processos aí, tá? Que demandam tempo, tá? Então, muita observação nisso tudo, pessoal, tá? Muita atenção aí. Não se esqueça, calúnia, difamação e injúria. Curta, comenta e compartilha se esse vídeo te ajudou e abraço aí a todos.